Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Nesse domingo, primeiro dia da semana. Bom, e um dia muito especial para nós. Vamos ler, né? O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Uau! Meus queridos, era impossível. Impossível. A restauração daquelas muralhas. Ficaram lá por anos. Muito, muito tempo. Por cerca de 120 anos no chão. Uma destruição. E quando você vê o tamanho das muralhas, realmente, quem torcia contra ficou com orgulho ferido, porque viram que só Deus, era Deus abençoando o seu povo. Mas tudo começa com uma decisão. Quando Neemias, lá na fortaleza de Suzã, muito longe, mas um lugar bonito, vivendo a sua vida tranquila, confortável, servindo o rei, copeiro do rei, ficou sabendo de como estava Jerusalém, seus irmãos, a destruição, a humilhação. Isso para mim é tão forte, ele não suportou. Não. E ele chorou, ele jejuou, ele buscou a Deus, ele colocou a boca no pó, ele se arrependeu pelo povo, ele buscou o favor de Deus. Deus colocou no coração dele: você vai restaurar, você é a pessoa. E ele não negou. E ele saiu do lugar confortável, ele sacrificou o seu conforto e fez uma viagem longa para um lugar feio, destruído, com gente quebrada, espírito quebrado, um lugar de humilhação. E quando ele chegou lá e ele foi inspecionar tudo, olhar tudo, ele chamou o povo e disse: olha a situação em que estamos. Isso não pode mais ficar assim. Vamos reconstruir. Vamos sair dessa situação humilhante. E toda restauração vai exigir uma dose de humilhação. Lembra que ele se humilhou? Ele se humilhou. E ele buscou a ajuda de Deus. E ele levou o povo a se humilhar. Porque a restauração que precisava acontecer ali não era só física. Era espiritual principalmente. Emocional. E ele foi uma grande liderança. Porque quando alguém se levanta, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Alguém tem que se levantar. Neemias se levantou. E foi buscar pelos seus irmãos. Foi lutar pelaquela reconstrução.
Eles viveram um momento tão difícil que o povo começou a desanimar. E Neemias diz, está escrito. Ei, se levantem. Lutem por suas famílias, esposas, filhos. Vamos reconstruir isso tudo. Lutem por suas casas, por suas famílias. Sofreram afrontas, mas é lindo, está escrito. Em meio a tudo aquilo, eles foram reconstruindo. Eles foram reconstruindo. É de Neemias a frase, estou num grande projeto e não posso parar. E não parou. E não parou. E reconstruiu tudo. De forma sobrenatural. Um tempo recorde, inacreditável. Só Deus. A graça, o favor. E foram muitos os desafios. Os obstáculos, os ataques, as ameaças. O diabo se levantou com tudo. Não queria. Usando pessoas. Tobias, Sambalate, Gesem. Mas nada. Fizeram terrorismo, chantagens, ameaças. Até ameaça de morte. Era tanta corrupção. E Neemias lidou com tudo. Leia o livro de Neemias. É pequenininho, mas quanta riqueza, quanta glória nós encontramos nesse livro. Que história! Quando um homem de fé se levanta. É tão forte. Ele, à distância, não suportou. Sabe, ele tomou a decisão. Chega. Chega. Isso não vai mais ficar assim, não. E eu tenho lido essa escritura aqui, ó. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Isaac falou isso para o seu filho Esaú. Um pai disse isso para o seu filho. Meu filho, quando você não suportar mais, viver como você tem vivido, ser a pessoa que você tem sido, você vai tomar a decisão de arrancar esse jugo que você colocou no seu pescoço. Porque, na verdade, somos nós. Nós fazemos escolhas, tomamos decisões, fazemos a nossa agenda, escolhemos o nosso estilo de vida. Porque se eu estou vivendo de uma forma que não me leva a progredir, a ter resultados, a vida é minha. Só eu posso mudar. E com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Quando eu olho e digo, eu não suporto mais, eu não quero mais. Mas não é da boca para fora, porque tem gente que fala que não suporta, mas continua lá. Quando realmente não suportamos, nós tomamos uma decisão. Quando a gente chega no limite, tomamos uma decisão. Neemias não pôde conviver com aquela situação. Ele se levantou. E sacrificou, e rompeu, e enfrentou tudo. E não foi pouco. Mas a obra foi incrível. O que ninguém fez, o que não aconteceu por tanto tempo, em 52 dias. Aqueles muros foram erguidos e Deus favoreceu
e todas as ameaças caíram por terra e nada pôde ser um impedimento. Aquele povo se voltou para o Senhor. Assim, eles estavam fazendo tantas coisas contrárias à palavra, se voltaram, se consertaram, se arrependeram, se humilharam. E Deus pôde operar uma restauração completa na nação. E Deus está falando com você. Ele está te chamando. Você pode viver mais agora do que jamais viveu. Ele é um Deus fiel, amoroso, que restitui os anos perdidos, que restaura completamente, que dá dupla honra pela vergonha, que levanta a pessoa do pó, do esterco, do lixo, está escrito, das cinzas, que muda, sabe? Ele nos tira da humilhação, quando nós nos humilhamos. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus tem restauração para você. Hoje, em todos os nossos tempos, esse portal é aberto. Eu chamo de portal porque realmente é um portal onde há uma unção de restauração. E todos os anos nós vivemos assim um estrondo. Eu vejo a glória de Deus cada dia. Vidas são restauradas, curadas, sabe? Elas se encontram, elas vivem solução. As coisas que não andavam, que não se solucionavam, que pareciam realmente condenadas, perdidas, que elas, muitas até passaram a acreditar que não ia ter jeito mesmo. E quando se levantaram e se humilharam, decidiram buscar Deus, buscaram a ajuda do Senhor, elas receberam. E elas descobriram que tinha jeito sim, saída, e elas viveram restauração. Eu amo, eu sempre falo sobre isso. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Aí deixa eu ler isso aqui para você. A ele abençoei e abençoado ele será. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Foi a oração de Davi. Se o Senhor me abençoar, abençoar minha casa, ninguém vai poder mudar isso, Senhor. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Deus falou para Balaão, você não pode amaldiçoar esse povo. Ele abençoou e não posso mudar. Agora, o próprio Balaão disse para Balaque, para o rei de Moabe, que tinha contratado ele para amaldiçoar Israel, eu não posso. Deus já abençoou esse povo e eu não posso mudar isso. Porque é isso que Deus faz. Quando Ele abençoa, Ele abençoa. O Abraão, ele viveu uma restauração. Quando você lê em Romanos 4, fala lá, o corpo dele estava amortecido. Mas ele continuou crendo.
Deus esperou ele chegar num ponto onde, de forma natural, ele não podia mais, nem ele nem a Sara. A Sara já não podia antes gerar. E quando não tinha mais o que fazer, um homem de 100 anos, uma mulher de 90. Quando o Senhor falou que ele ia gerar, ele riu. Quando o Senhor falou para Abraão que na primavera Sara teria um filho, ela riu e disse, agora que estamos velhos? E o Senhor disse o quê? Por que a Sara riu? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não, nada é difícil demais para Deus. E o Senhor veio e restaurou Abraão, restaurou a Sara, em tudo. E foi uma restauração tão grande que tudo que eles precisavam, Deus fez. Foi uma restituição de anos. Bom, Sara gerou, amamentou, ela tinha 90 anos. Abraão tinha 100. E olha que coisa forte. Era impossível. Mas o Senhor restaurou Abraão. E a bênção que ele deu a Abraão, a vitalidade, toda aquela restituição física, não foi embora. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Isso é forte demais. Olha isso aqui. O que o Senhor deu para ele. Para gerar Isaque. Quando ele ficou viúvo, ele voltou a se casar. E ele frutificou ainda mais. Porque é isso que Deus faz. Quando parecia que não tinha mais, e não tinha, o Senhor veio e restaurou, operou o impossível. E ele fez mais no final do que no início, porque o final é melhor do que o início. Quando Deus abençoa, ele abençoa. O Senhor abençoou Abraão. E aquilo não foi algo pontual para ele engravidar a Sara e ter o Isaque. Não, o que o Senhor deu a ele, a restituição, ficou. E ele ainda frutificou. Foi tão prolífero, fértil. Fez mais no final, frutificou mais no final. E é o que o Senhor está falando com você. Você pode viver mais agora, com a restauração, a restituição, talvez situações impossíveis aos seus olhos. Mas se o Senhor te abençoar, abençoado você será. Se você buscar a ajuda de Deus, você vai viver uma restauração inacreditável. Restituição. Reconstrução de vida. Tudo que hoje para você é impossível, e talvez seja totalmente impossível, mas está aqui. Com a bênção de Deus, você vive tanto, você faz tanto. As coisas são mudadas, você só precisa da bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece, muda o rumo da vida da gente. Deus está chamando por você. Eu amo quando leio aqui, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. O Senhor me disse, estou entregando a você Seom,
e sua terra, comece a ocupação, tome posse da terra dele. Com a bênção de Deus, o Senhor entregou ao seu povo, deu vitórias que eram impossíveis. Entregou nações mais poderosas. E como está escrito aqui, ó, não houve cidades de muros altos demais para nós. O Senhor, tudo é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o nosso Deus entregou-nos tudo. Talvez você olhe para tanta coisa, como assim, situações inatingíveis, muros altos demais, e até fala, isso não é para mim, não, isso não é para mim. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, eu faço isso aqui. O que ele falou para a nação? Eu já entreguei esse inimigo poderoso e a terra dele. Comecem a ocupação. E como é que a gente começa a ocupação? Nos colocando na posição que Deus está nos dirigindo. Nos colocando no lugar de viver. Nós precisamos nos levantar e ocupar o nosso lugar. Nós precisamos ir para onde o Senhor está nos dirigindo. Comecem a ocupação. Ocupem o lugar de vocês. Tomem posição. Tudo começa com a decisão. Quando você passa a andar com Deus, o impossível desaparece, porque o que é impossível para mim é totalmente possível para Ele, nada é impossível para Deus. Nós precisamos crer que Deus pode reverter coisas e transformar situações já consideradas perdidas, como Abraão creu. E Deus o abençoou. E aquela bênção permaneceu na vida dele. O Senhor o restituiu. E ele fez mais no final. Talvez você olhe e pense, não tem muito mais para viver, não. Não pense assim. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Quando as pessoas se levantam e se voltam para Deus. Elas vivem tanto, elas fazem mais no final. Eu tenho pessoas que têm vivido mais depois dos 50, 60, do que viver uma vida inteira. Porque elas se colocaram no lugar da vitória. Elas se levantaram e decidiram buscar a ajuda de Deus. E Deus ajuda. E transforma, e muda. E tudo que a gente não pode fazer, Ele pode. Tudo que já parece perdido. E na vida de muitos, já assim terminou. Eu tenho visto o Senhor restaurar, restituir, mudar tudo. Levanta. Passa por esse portal. Há uma unção de restauração. Se joga, se presenteia. Dê de presente para você esses 52 dias. Talvez você já fez tanta coisa. Tem dado aí murro em ponta de faca. Está enxugando o gelo, não sai do lugar. Deus tem bênção para você. Restauração de vida. Ele quer restaurar os muros da sua vida. Ele restitui os anos consumidos. E você pode viver aqui, ó, como Abraão, um final tão glorioso. Porque a Bíblia diz que o final dele foi incrível. Deus virou o cativeiro do Jó. E ele viveu mais no final do que no começo. Vamos? Toma essa decisão. A vida é feita de decisões. Eu sempre falo,
o tempo vai passar de todo jeito. Ninguém pode segurar o tempo. Como que ele vai passar na sua vida? Se você vier, se você buscar, você vai estar plantando uma boa semente. Mas se você protelar, deixar, o tempo vai passar. E você vai continuar no mesmo lugar. E vai ter perdido uma oportunidade poderosa. Daqui a pouco, o ano termina. Como é que você vai encerrar o ano? Eu creio que nós vamos encerrar como o melhor da nossa vida até então. E é isso que Deus tem para você. Ele pode fazer tanto ainda nesse período que falta, nesse ano, tanto que você vai ficar de boca aberta. Ele é poderoso para fazer e Ele está te chamando para isso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, amada, que o Senhor está chamando, o Senhor está buscando por ela. O Senhor tem bênção para a vida dela. E quem o Senhor abençoa, o abençoado será, e isso não pode ser mudado. E o Senhor muda situações, e quando o Senhor muda, nós vivemos coisas que nunca nem sequer imaginamos. Senhor, que ela creia, que ela seja tomada por fé, por coragem, que ela seja impactada agora. É tempo de restauração, de restituição, de reconstrução de vida. O Senhor está dizendo, eu posso reconstruir os muros da sua vida. Você pode entrar num tempo novo. Eu estou te chamando, só depende de você. Eu sei que está dizendo isso. Porque só depende de uma decisão de fé. Se levantar e dar passos de fé. Abençoa o teu povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, agora de respostas, de mudanças, de definições, e peço que o Senhor visite lares, famílias, corações, toca profundamente, que essa pessoa receba toda a força, toda a graça que ela precisa, para romper com o que for necessário e tomar a decisão da vida dela. É agora. O Senhor não quer que ela termine esse ano da mesma maneira. O Senhor tem tanto com ela. E está dizendo, vamos, dê esse passo de fé. E eu vou fazer por você. É o que diz a tua palavra. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Me busquem de todo o coração. E vocês vão me encontrar. Abençoa, Senhor, o teu povo, os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando agora, estejam recebendo toda a graça, força e dando passos de fé. Que todas as cadeias sejam quebradas e que ela receba agora essa ajuda, essa graça, esse poder para se levantar e agir a fé e desfrutar de resultados poderosos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico e onde vou estar às 9, dando início aos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê, celebrando a Santa Ceia e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Quarta-feira, o primeiro jejum dos 52 dias. Isso em todos os nossos templos. Levante-se e venha, porque quem Deus abençoa, abençoado será. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.